Meus amigos, aqui David Chuba, eu sou de Praia Grande e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra de falar com um grande profissional que veio aí de Sorocaba para nos brindar com essa entrevista. Dr. André Tolentino, honrado aí, tá? E sempre é muito bom, porque você é um homem de muito conteúdo. Cada vez que a gente bate um papo, toma um café, eu me sinto assim, privilegiado por receber tanta sabedoria. Parabéns. Eu aqui me sinto honrado, Kenji Sakamoto, internautas que estão acompanhando aqui com a gente pela TV Relacionamento, onde falaremos hoje um pouco a respeito de legislação sobre drogas. Perfeito. Por favor, à vontade. Eu quero que você discorra assim, desde o início, né? E para contextualizar bastante assim, uma linguagem muito mais simples possível para os nossos internautas. Sabe? Sim. Novamente, é uma honra estar aqui com vocês. E muitas vezes nós temos um grande preconceito quando a gente fala a respeito de drogas, a respeito de dependência química e a respeito de vícios de uma forma geral. E muitas vezes também as empresas não sabem ainda como lidar com esse tipo de situação, quando isso ocorre dentro das empresas. Sendo que também é muito comum nós passarmos, aí, as famílias enfrentarem esses problemas também dentro dos seus lares. Então, o primeiro passo para que nós possamos nos aprofundar e estudar a respeito de drogas, a respeito de vícios, de dependência química, é nós nos despirmos desses preconceitos. Nós sempre vemos essas questões como algo à margem da sociedade, o que é sempre ruim, o que sempre dificulta o tratamento, porque nós encontramos ali os pacientes, os dependentes químicos, que não buscam uma ajuda, ou as famílias que não aceitam que tem esse problema, as empresas que também tratam os seus colaboradores como algo à margem da lei e que por conta disso acabam postergando um eventual tratamento que muitas vezes poderia ser simples. Hoje não existe só o tratamento com internação, aquela internação compulsória, involuntária. Existem diversos tipos de tratamentos muito menos invasivos, como um tratamento ambulatorial por meio de um psicólogo, por meio de um psiquiatra, onde aquele dependente químico, aquele paciente, ele vai até o consultório, passa por 1, 2, 3 entrevistas e faz o seu tratamento sem que isso influencie de uma maneira negativa o trabalho. Muitas vezes ele não precisa perder um dia de trabalho, ele consegue conviver com a sua família, ele consegue estudar na sua universidade, na sua faculdade e manter um estilo de vida normal, fazendo o tratamento da dependência química. Então é importante que as famílias, que as empresas saibam reconhecer esse problema, entendam que é um problema, infelizmente, cada vez mais comum, não só no Brasil como no mundo, e saibam como buscar ajuda da forma correta, da forma ideal. Ou seja, não ficar só no emocional, tem que ir buscar pelo racional também, né? A melhor ver assim, tudo que pode ser feito, mas sem fantasiar muito. Achei muito bacana você falar que a gente tem que se despir dos preconceitos, porque aí você vai ver, olha, o caso é assim, o que pode ser feito, né, e o que vamos fazer. Exatamente, Kendi. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que a dependência química, o vício, é uma doença. Ela tem um CID, um Código Internacional de Doenças próprio, e vem sendo uma das doenças que mais vem crescendo em número de afastamento e de recebimento de auxílio-doença, inclusive, pelo INSS. Assim como a diabetes, assim como qualquer outro tipo de doença, a dependência química dá direito, sim, ao recebimento do auxílio-doença pelo INSS. Claro que precisa atingir ali todos os requisitos, ele precisa ter um laudo médico, ele precisa estar passando por um tratamento, ele vai precisar passar por uma perícia do INSS e que, se for configurado que realmente trata-se de uma doença, aquele paciente terá direito ao afastamento e ao recebimento de todos os benefícios. Hoje em dia, Kendi,
não só a dependência química de drogas ilícitas vem crescendo muito, mas infelizmente também a dependência química de drogas lícitas. Às vezes a gente se esquece que o álcool é uma droga. É verdade. Que o cigarro é uma droga, inclusive das mais nocivas e das mais difíceis de se tratar. Se você pensa, hoje em dia, se a pessoa ela é dependente química de cocaína, de maconha, ela já tem as suas dificuldades para conseguir chegar a essa droga. Porém, se ela possui uma dependência de álcool, ela está vendo dia após dia propaganda desse vício dela na televisão, no meio de um jogo de futebol. E ela passa assim na rua, tem um barzinho, ela vê o pessoal lá, entra no restaurante, tem alguém bebendo. Até a questão da socialização. Festa, exatamente. Até a socialização entre os amigos, para muita gente existe uma pressão para que você faça uso desse tipo de substância. Sem contar ainda algo que vem crescendo assustadoramente, que é a dependência de medicamentos controlados. Por quê? Muitas vezes um tratamento acaba substituindo uma droga por outra. A pessoa ela tem um problema com uma droga ilícita, ela busca um tratamento, porém para esse tratamento ela sai com um vício, com uma dependência de uma substância que é lícita, que é comprada numa drogaria, numa farmácia, que também vende drogas lícitas, que trazem também algumas consequências também para o organismo, mas que é importante que se siga. É sempre bom ressaltar a orientação do médico, mas que se busque sempre lutar, realizar um tratamento também contra esse tipo de dependência. Por quê? Como funcionam as dependências de uma forma geral, né? O nosso cérebro ele gosta mais de alguns hormônios, da dopamina, da serotonina, são aqueles hormônios da alegria, né? Os hormônios da felicidade. Dá um bem-estar. Exatamente, os hormônios do bem-estar. E nós conseguimos esses hormônios, nós conseguimos ativar esses hormônios no nosso organismo, fazendo uma caminhada, numa tarde com a nossa família, passando um passeio com a esposa, com a filha. Existem maneiras saudáveis de nós termos acesso a esses hormônios. Porém, existem também os gatilhos. Existem as formas rápidas de compensação, que é através do uso dessas drogas, seja lícita como as ilícitas. Também, como nós estávamos conversando, por meio, hoje vem crescendo muito o vício em internet. Puxa vida, a tecnologia ela melhora em muitos aspectos, mas tem que ter também coerência no uso. Sim, é uma ferramenta. Perfeito. Uma ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A gente pega um martelo, a gente pode ali pregar e colocar um quadro bonito, e a gente pode matar alguém com essa ferramenta. Então é importante nós sabermos e nós também levarmos essa informação para os nossos filhos, para o pessoal que está entrando agora, né, conhecendo já essa tecnologia já desde pequenininho. Então o que vem crescendo muito é o vício em internet, o vício em pornografia, vem crescendo bastante, o comer compulsivamente. Existem várias formas de termos acesso a esses hormônios que não são formas saudáveis. E aí quando surge um vício, uma dependência, é muito importante buscar ajuda de profissionais, de médicos, psiquiatras, psicólogos, não termos esses preconceitos, porque quanto mais se adia a busca pelo tratamento, mais difícil vai ser esse tratamento. E essa escalada acontece mundialmente, né? Não é só no Brasil? Não, infelizmente não é só no Brasil. Existem aí algumas discussões, né, do porquê desse aumento. Existem questões genéticas envolvidas, existem questões socioambientais, uma rotina mais estressante, com mais trabalho, com menos oportunidades de lazer, de relaxamento, e existe também um aumento no diagnóstico. Há alguns anos, as pessoas não tinham acesso a um psiquiatra, não tinham acesso também a um médico. Então, muitas vezes a gente escuta, a família tinha uma tia-avó que ficou maluca, que tinha alguns problemas, tal, que era tratado de forma generalizada como um maluco. Então, às vezes a pessoa tinha uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico por conta de algum trauma, e acabava não buscando ajuda, acabava que não tinha também esse diagnóstico e que não passava pelo tratamento adequado. É verdade. O doutor André sempre me fez lembrar o seguinte, no Brasil, o curso de psicologia ele foi regulamentado em 1960. Muito recente. Muito recente. E até a década de 90, quando falava só, você precisa de um psicólogo,
Eu não sou louco. Sim, sim. Mas a pandemia fez com que o aumento de consultas para os psicólogos, né, tenha aumentado bastante. Então Sim. hoje eles respeitam mais esse profissional. Sim. E realmente muitas vezes a gente encontra uma série de pessoas que realmente necessitam não só do psicólogo, do psiquiatra e de todos aí, médicos, aí, principalmente especialistas, Sim. precisam buscar uma cura assim. Sim. E isso, como o senhor bem disse, né, Kendi? Existe ainda hoje um conflito geracional, vamos dizer assim, de gerações. Nós vemos aí algumas pessoas acima dos 50 anos que têm essa visão. Não, psicólogo é coisa de maluco. Ih, meu filho está indo psicólogo, e ali é um passo para a internação para usar camisa de força. Então, às vezes a pessoa está passando por uma depressão, por um momento difícil, e é legal buscar ajuda. É legal conversar com alguém que estudou para aquilo, que alguém que tem um conhecimento, justamente para que você não viva, às vezes, uma vida inteira de sofrimento. Muitas vezes a pessoa está ali com seus 25, 26 anos, perdeu alguém, passou por uma situação traumática, simplesmente o cérebro ele para de produzir, ou ele para de captar esses hormônios bons. Então, ela vai entrar, às vezes, numa tristeza generalizada que pode descambar para transtornos de ansiedade, para transtornos de depressão. Então, não custa, é importante que busque um profissional. Hoje em dia, inclusive, por conta da pandemia, cresceu muito os psicólogos que fazem atendimento via teleconferência. Então, facilitou bastante o acesso. Muitas universidades trazem tratamentos, deixam se passar por terapia por meio dos alunos que estão estudando, então sem custo nenhum para o paciente. Então cresceu muito também, da mesma forma como cresceu muito o problema, cresceu muito a solução. Exatamente. As famílias, as pessoas podem buscar tratamentos de forma humanizada, da forma correta, através de diversos veículos, de diversos meios. E hoje a tecnologia evoluiu, então você faz uma telemedicina, né? Você faz assim, você consegue ter acesso a uma série de coisas, né? Exatamente. Isso é muito importante também, Kendi, para as empresas terem esse conhecimento. Sim. Não existe mais, hoje a legislação, ela não autoriza que você demita um funcionário por justa causa por conta desse tipo de doença, por conta de qualquer tipo de doença. Você não pode demitir o funcionário, mas esse colaborador ele tem que parar de trabalhar para aplicar insulina. Você não pode demitir ele, mandar ele embora por causa disso. Você não pode demitir nenhum funcionário por conta de uma doença que ele está passando. Inclusive a empresa que faz isso pode ser condenada a pagamento de dano material e de dano moral. Então é importante que as empresas tenham, por meio do seu departamento de RH, uma visão mais humanizada a respeito disso, para que consiga verificar o que está acontecendo e saiba encaminhar também da forma correta. Olha, esse profissional ele vem faltando, ele vem apresentando alguns sinais, manda para o médico do trabalho. O médico do trabalho vai avaliar, porque ele pode estar faltando também, fazendo uso, inclusive, de álcool ou de drogas lícitas ou ilícitas por fins de recreação. O médico vai saber dar esse diagnóstico, vai saber fazer esse acompanhamento e vai saber se é caso de afastamento, se é caso de auxílio-doença ou se simplesmente é o que a gente chama de uso recreativo. Sim. Eu tenho até uma história, Kendi, de uma empresa, de uma indústria, inclusive lá da minha região de Sorocaba, onde um motorista profissional de caminhão, ele às 7 horas da manhã, numa cidadezinha pequena, ele veio a cometer um atropelamento. Ele veio a atropelar um pedestre. E quando a polícia chegou para fazer a apuração, soprou no bafômetro e o bafômetro ficou bêbado, de tão alcoolizado e embriagado que ele estava. A empresa demitiu ele por justa causa, porém, esse empregado, ele entrou com ação contra a empresa, buscando a reversão da justa causa, porque ele alegou que tratava-se de uma doença. E é uma doença, realmente. Então, é importante ter essa visão. Porém, nesse caso concreto, é importante que o empregado prove que realmente é uma doença. Porque existe a dependência química, que é uma doença séria, que deve ser tratada, que tem sítio próprio. E existe também a pessoa que faz um uso recreativo, que sai com os amigos, bebe ali à noite, bebe além da conta, não teve a responsabilidade e acabou pegando o
caminhão quando não deveria, quando não podia, e nesse caso em concreto ele não conseguiu provar a dependência química. Então, também para as famílias, também para as empresas, para a sociedade como um todo, se realmente você vem passando por um problema desse tipo, busca tratamento. Busca tratamento, busca uma clínica que não precisa ser com internação, pode ser um tratamento ambulatorial, se for diagnosticado mais no início, passa pelo tratamento, faz o acompanhamento e realmente, se for o caso de dependência química, as empresas têm que se adequar, o INSS pode arcar com o auxílio doença e aí sim ele estará respaldado com a legislação protegendo o doente que não pode sofrer também nenhum tipo de estigmatização. Os profissionais do SUS estão capacitados já para esse tipo de situação? Sim, hoje a maioria dos municípios eles possuem o CAPS, que é o Centro de Referência, né, o Centro de Atendimento Psicossocial. Então hoje a maioria dos municípios possui o CAPS, inclusive o CAPS-AD, que é o CAPS álcool e drogas, que é um braço do SUS que busca oferecer um tratamento de qualidade. Geralmente são bons esses tratamentos, mas com tratamento ambulatorial, onde ele passa ali para um assistente social, para um psicólogo, é encaminhado para um médico da rede do SUS, e ele pode sim fazer esse tratamento de forma gratuita por meio do CAPS. Perfeito. Doutor André, nós estamos aí nos instantes finais, gratidão aí, tá? Muito obrigado por você ter vindo lá de Sorocaba para nos brindar aí com os seus conhecimentos, né, e sua sabedoria. Eu queria que você deixasse os seus contatos. Novamente, Kendi, aos espectadores, né, aos internautas, meu muito obrigado por esse convite. Eu espero ter trazido alguma luz a respeito desse tema, que é um tema tão espinhoso. E os meus contatos, vocês podem entrar no nosso site, www.advocaciatolentino.com.br, ou também por meio do Instagram, no André Tolentino ADV. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico advogado, Dr. André Tolentino, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.